Seja muito bem-vindo ao nosso webinar da Maior Investimentos, empresa afiliada ao Grupo XP, maior corretora de valores do nosso país. Eu sou o Lucas Gonçalves e hoje, dentro do nosso webinar, vou falar para você sobre o tema Introdução ao Mercado de Opções. Teoricamente, um tema ali mais intermediário ou avançado, indicado para você que às vezes já compra e vende um pouco de ações dentro do mercado, dentro da Bolsa de Valores, mas um tema muito relevante. Porque por mais que o senso comum muitas vezes diga o contrário e que muitos investidores utilizem o mercado de opções com modo muitas vezes indevido, com alto risco, meio que assimilando ao mesmo muitas vezes a utilização de instrumentos ali sem nenhuma relação de risco-retorno, este mercado, quando bem utilizado, ele pode muito bem não só maximizar aí suas margens de retorno, mas também entregar uma relação de risco bem favorável, muitas vezes funcionando como uma proteção na sua carteira de investimentos. Então vamos entender inicialmente o que seria este mercado de opções. E para pensar sobre isso, muitas vezes a gente vai para exemplos mais suscetíveis, mais tangíveis. Por exemplo, no mercado imobiliário, muitas vezes existem negociações de lotes ou de imóveis que envolvem opções de compra, contratos de opções de uma compra e venda de um determinado imóvel. Também, se a gente parar para pensar no mundo do futebol, afinal de contas estamos no Brasil e este é o nosso esporte, com maior audiência aí, que as pessoas mais compreendem, dentro do mercado de futebol, muitas vezes alguns empréstimos de jogadores são feitos com contratos de opção de compra ao final desse empréstimo. Então o jogador X chega num determinado clube, emprestado, um empréstimo ali de um prazo de 1 ano, e ao final daquele empréstimo o clube tem a opção de compra daquele jogador. O que seria esse contrato de opção? Que pode ser uma opção de compra ou uma opção de venda. Nada mais é do que uma negociação de um direito futuro. Naturalmente, este contrato ele tem prazo estabelecido, ele tem valor estabelecido, ele tem ali definitivamente todo o restante arranjado a nível jurídico e muitas vezes esse clube de futebol vai exercer o seu direito de compra e vai adquirir aquele jogador de futebol pelo preço acordado num prazo pré-determinado. Por outro lado, aquele clube que emprestou esse jogador de futebol, aquele clube que vendeu este contrato de opção de compra, ele tem, na verdade, uma obrigação. Ou seja, o clube que pagou por aquele contrato, ele passa a ter um direito, então o comprador daquela opção ele tem um direito e o vendedor daquela opção ele passa a ter uma obrigação. Então, se o clube, no qual o jogador está emprestado, quiser exercer o seu direito de comprador e adquirir aquele jogador ao final do prazo de empréstimo, o clube vendedor tem que aceitar, uma vez que tudo foi cumprido dentro daquilo que foi acordado. Naturalmente que para ter esse direito, este clube que negociou o empréstimo desse jogador como opção de compra, pagou um prêmio a este clube que cedeu o jogador por empréstimo e recebeu por isso. Por isso ele passou a ter essa obrigação, ao passo que o clube comprador daquela opção, que foi onerado por isso, passa a ter esse direito. Se o jogador muitas vezes fica lesionado o tempo inteiro desse empréstimo e o clube avalia que não é vantajosa a aquisição dele, ao final do contrato de empréstimo, o clube muitas vezes pode decidir por não exercer o seu direito e não adquirir o jogador. Está lá, o empréstimo encerra, o jogador volta para o seu clube que o cedeu e tudo continua. No mercado de ações, isso não modifica tanto. Se a gente parar para analisar um contrato de opção, seja uma opção de compra ou uma opção de venda dentro do mercado acionário, a lógica é praticamente a mesma. O que muda são os objetos. Como eu dei o exemplo do jogador de futebol, ou poderia ter falado lá do imóvel, agora no mercado de ação, essa opção de compra ou opção de venda, ela está naturalmente vinculada à compra ou venda futuro de uma ação, de um papel. Por isso que nós chamamos as opções, muitas vezes, de derivativos, porque realmente elas foram criadas dentro de um ativo base que é a ação negociada em Bolsa de Valores. Então a Petrobras, falando de uma das empresas aí mais negociadas da Bolsa, a Petro, ela tem lá os seus papéis negociados, suas ações, e ela tem suas opções também negociadas. Então existem as opções de compra da Petrobras, ou seja, ativos negociados em Bolsa de Valores que dão ao comprador o direito de adquirir as ações da Petrobras numa data pré-estabelecida, num preço determinado. Por outro lado, também tem as opções de venda de Petrobras, que são esses ativos negociados na Bolsa também oriundos do papel base da Petrobras, que dão, no caso agora, o direito de vender Petrobras
numa data pré-acordada, também num preço pré-determinado. Se no mercado de imóveis e num contrato de empréstimo de um jogador de futebol, isso tudo está estabelecido em contrato, no mercado de ações é ainda mais fácil. Você simplesmente, na hora que olhar um código de uma opção dentro lá de uma plataforma, de um home broker, da sua corretora, você consegue ver claramente todos esses itens que às vezes ocupam uma página inteira descritos em contrato, mas você consegue identificar isso muito facilmente dentro do mercado de ações, e do mercado de opções. Então, somente colocando alguns pingos nos is dentro dessa primeira reflexão que fizemos. Primeiro passo, então, as opções, elas são contratos ali de compra ou venda de ações dentro desse nosso mercado de renda variável. Nós temos dois tipos de opções, a opção de compra e a opção de venda. A opção de compra, ela é chamada no mercado de call. A opção de venda, ela já é conhecida no mercado como put. Então, uma vez que eu compre uma call de Petrobras, eu passo a ter o direito de adquirir Petrobras numa data futura, num preço pré-estabelecido. Da mesma forma que se eu sou um comprador de uma put de Petrobras, eu também passo a ter o direito de vender Petrobras numa data futura por um preço pré-estabelecido. Outro detalhe importante dentro desse nosso alinhamento mais básico. Sempre quem compra uma opção passa a ter um direito. Por outro lado, quem vende uma opção passa a ter uma obrigação. Essa lógica ela é bastante óbvia, principalmente porque normalmente o comprador daquela opção, seja ela uma call ou seja ela uma put, ele desembolsa algo para adquiri-la. Então é óbvio, se ele tem um ônus, se ele tem um gasto para adquirir aquilo ali, da mesma forma que ele tem esse ônus, vem acompanhado de um bônus, que no caso é o direito. Da mesma forma, um vendedor de uma opção, seja ela uma opção de compra ou de venda, ele passa a ter uma obrigação, porque ele acabou de receber um valor financeiro, ele acabou de receber um prêmio que naturalmente o deixou ali confortável num primeiro momento, mas por receber isso, por receber esse bônus, ele tem também que ter o seu ônus, que no caso é a obrigação. No caso de o comprador quiser exercer o seu direito ali de comprar ou vender aquela ação, o vendedor daquela opção, seja ela uma call ou uma put, é obrigado a aceitar. Ele simplesmente fica ali, aguardando o posicionamento do comprador para que ele naturalmente saiba o que vai acontecer ali com o seu ativo no final daquele prazo pré-estabelecido. Então já entendemos o que são as opções, já vimos que elas são naturalmente derivadas de ações, já vimos que uma call é uma opção de compra e uma put uma opção de venda. Já vimos também que o comprador ele passa a ter um direito por isso, que ele pagou uma soma por esse direito, pagou o seu prêmio. E o vendedor ele passa a ter uma obrigação, até porque ele vendeu aquela opção. Agora vamos falar de códigos de prazos dentro dessa negociação do mercado de opções. Um código de uma opção ele é muito próximo ali do código de um papel, de uma ação. Um código de uma ação muitas vezes ele é descrito ali com 4 letras seguidas de um número, às vezes 2 números quando a gente trata de uma unit, aquelas ações com o final 11. Mas normalmente o código de uma ação é descrito com 4 letras seguidas de um número, 3 se for uma ação ordinária, 4 uma ação preferencial. Já tivemos também aí algumas negociadas com final 5, que são as preferenciais nominativas A, e até mesmo a 6, como a Eletrobras, a ELET 6, preferencial nominativa B, e as 11, as units. O código de uma opção é muito próximo disso. Ele tem também as 4 letras ali de um papel. Então, como eu dei o exemplo da Petrobras, um código de uma opção de Petro também teria o PETR. O que muda é daqui para frente. Uma opção, já que aquele contrato escrito no exemplo que eu dei do jogador de futebol, ele vai ser visto simplesmente por este código, naturalmente que ele precisa contar todos os detalhes inerentes deste contrato de opção de compra ou de venda. Considerando inicialmente um código de uma call, de uma opção de compra. Depois das 4 letras que indicam qual é o papel base que vai ser negociado, é necessária a letra que vai falar um pouco sobre o prazo. As negociações das opções, elas vencem sempre na terceira segunda-feira de cada mês. Ou seja, uma opção é um ativo que tem uma data de validade.
Então as opções já foram negociadas em janeiro, agora as opções de fevereiro estão sendo negociadas, as opções de março também já têm alguma liquidez, de abril para frente a liquidez ela já é bem minorada. Então, por ser um contrato que tem vencimento mensal, existem 12 códigos que vão ser representados por letras, que no caso de uma opção de compra começa da letra A e vai até a letra L, completando assim os 12 meses do ano. No caso de uma opção de venda, eles iniciam na letra M e vão sucessivamente ali até o mês de dezembro. Então, considerando uma call, uma opção de compra de Petrobras, como por exemplo, vencimento em março. Então, janeiro A, fevereiro B, março C. Ou seja, agora eu já tenho o ativo base que está sendo negociado, a Petrobras, e o prazo de negociação daquela opção. Então, é uma opção de compra de Petrobras, é uma call, com vencimento na terceira, segunda-feira de janeiro, e eu tenho ali o meu ativo. Fica faltando o que para este contrato estar completo? Fica faltando as informações referentes aos preços. A que preço Petrobras, essa opção de compra de Petrobras, que vai se findar na terceira segunda-feira de março, a que preço? Qual é o preço de exercício dessa opção, que nós também no mercado chamamos de strike? Qual é esse strike? Esse strike ele pode ser variado. Então, supondo que a Petrobras esteja negociada na casa de R$30, a gente pode, por exemplo, considerar um strike aqui 31 ou 32. Então, tá lá. Este código aqui de opção, essa call, essa opção de compra, é uma opção agora em que eu consigo saber todos os detalhes. É uma opção de compra de Petrobras, com vencimento em março, de preço de exercício 32. Agora eu tenho todos aqueles detalhes que muitas vezes ocupam a página inteira de um contrato. Eu olhando um código pequeno, já consigo saber de todos esses detalhes inerentes dessa opção de compra. Uma opção de venda seria a mesma coisa. Então, considerando que janeiro foi M, fevereiro N, março agora O, então eu pegaria lá uma PETR, vamos considerar, por exemplo, a de fevereiro, uma que vai vencer agora, já bem próxima aí do seu vencimento. Então, PETR, N, e aí eu poderia colocar, por exemplo, aqui o código 30. Agora já é uma put, ou seja, uma opção de venda de Petrobras, com vencimento na terceira segunda-feira de fevereiro e preço de exercício R$30. Um detalhe que é muito importante para que vocês entendam. Muitas vezes, quando você jogar esse código aqui de opção no seu home broker, dentro dos detalhes que aparecem em qualquer código que é digitado, muitas vezes o preço de exercício da Petrobras, lá na prática, vai estar diferente desse aqui. Por mais que você clique a PETRN30, muitas vezes no preço de exercício, pode ser que esteja escrito lá, dando um exemplo aqui, R$29,82. É o preço que tiver lá no home broker que você vai considerar. Por que ele não está 30 e ele está 29,82? Algumas explicações para isso. Muitas vezes o papel paga dividendos. Isso acaba alterando o valor base ali da ação. Afinal de contas, o dividendo ele é retirado ali daquele lucro líquido da empresa que muitas vezes já consta no caixa da mesma. Então, muitas vezes o preço de exercício ele vai apresentar alguma leve diferenciação do que está no código, ou no strike, né? Esse preço de exercício aqui do papel. Sendo assim, você já consegue entender agora um pouco mais sobre esse mercado de opções. Recapitulando, as opções, elas são ali derivativos das ações, ou seja, elas dão o direito de uma compra ou uma venda futura de um ativo base numa data pré-estabelecida. Uma call é uma opção de compra, uma put, uma opção de venda. As opções são negociadas ali todos os meses, o vencimento delas é mensal, diferentemente de uma ação, né? Você compra PETR4, você pode ter comprado ela há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, hoje não tem um vencimento pré-estabelecido, nas opções não é assim, né? Cada um desses códigos tem uma data de vencimento futura e nós já vimos que o código de uma opção, seja ela uma call ou uma put, é formado por essas 4 letras, seguidas de mais uma letra que indica o prazo e depois o strike, o preço de exercício. Vamos agora para o próximo passo, que é o entendimento de como ocorre essa negociação das opções e como as pessoas utilizam muitas vezes esses derivativos aí nas negociações em bolsa de valores. Na maior parte das vezes, os investidores eles enxergam o mercado de opções como um mercado onde se pode ficar rico da noite para o dia. E a operação mais feita, mais realizada nesse mercado de opções é a famosa
compra a seco. O que é a compra a seco de uma opção? Que é essa estratégia, que eu nem poderia chamar tanto assim de estratégia, utilizada muitas vezes pelos investidores aí, que acabam, na maior parte das vezes, se decepcionando, por mais que existe uma ou outra história aí de pessoa que enriqueceu, né, em determinados períodos, aí, momentos de valorização muito agressiva das opções. Né? Um dos exemplos aí que eu já me recordo muitas vezes, já são mais de 10 anos de mercado de ações acompanhando, foi quando a Petrobras descobriu o pré-sal, em novembro de 2007. Existem muitas histórias nessa época aí de investidores que ficaram ali milionários porque tinham algumas opções de compra de Petrobras e a ação Petrobras, o papel Petrobras subiu mais de 30% ali nos dias subsequentes. Uma opção, então, não preciso nem falar, valorizou algumas milhares de vezes. Esse talvez é o encanto das opções que muitas vezes faz com que os investidores comprem esses derivativos a seco, né, e simplesmente acreditando que isso é uma estratégia. Vale a pena entender como é formado o preço de uma opção, não para descredenciar essa estratégia, mas para convidar você a que se use este mercado de opções com um pouco mais de relação risco-retorno bem feita, bem adquirida, uma vez que o preço de uma opção ela pode zerar, o que nós chamamos no mercado de virar pó. Né? E se a gente parar para analisar a conjuntura ou a formação de um preço de uma opção, vocês vão ver que a tendência maior é que isso aconteça. Por quê? Porque o preço de uma opção ele é formado por duas variáveis. A variável 1 é o que nós chamamos de valor intrínseco, ou seja, é o valor daquele papel que a opção foi derivada, a opção nasceu de um determinado papel. Nós estamos usando o exemplo da Petrobras aqui, então seguindo nele, né, o valor de uma opção da Petrobras ele é formado inicialmente, em parte, pelo valor intrínseco. O que seria o valor intrínseco? É o valor do ativo base do qual aquela opção nasceu. Então, é o valor de PETR4, por exemplo, se estamos falando aí da opção negociada vinculada aí à ação preferencial da Petrobras. Então, toda vez que a PETR4 ela sofre uma valorização, muitas vezes as opções da PETR4, na maior parte das vezes, tendo ali uma correlação favorável, elas vão também se apreciar e muitas vezes apreciam em muito mais vezes do que o papel base. Também, em dias de queda de PETR4, as opções dessa empresa elas vão também despencar, vão cair muito mais do que a média de queda das ações. Afinal de contas, são instrumentos, são derivativos, oriundos aí deste papel base. Então esse é o valor intrínseco, é aquele valor da opção que é derivado naturalmente do valor base daquele ativo que foi utilizado como referencial. Mas muita atenção nesse próximo valor aqui. Uma opção também ela é formada pelo que nós chamamos de valor tempo. E aqui é que está uma das chaves dessa questão, principalmente na compra a seco de call, né, que é uma opção realmente que muitos investidores utilizam nesse mercado, buscando aí esse enriquecimento da noite para o dia. O que seria o valor tempo? O valor tempo é aquele valor de vida, do tempo de vida de uma opção. Afinal de contas, uma opção que está sendo negociada hoje, se ela tiver lá no seu código a letra B, ela vence agora, na terceira segunda-feira de fevereiro. Por outro lado, tendo a letra C, ela vai vencer na terceira segunda-feira do mês de março. Então, o que acontece? O valor tempo é um valor que diminui à medida que os dias de vida de uma opção vão passando. Se a gente então olhar esses dois valores que compõem naturalmente o preço de uma opção, considerando que o valor tempo ele tende a diminuir com o passar dos dias, uma vez que o tempo de vida daquela opção vai cada vez ficando menor. Perceba, né, o valor global de um papel. Considerando um valor intrínseco ali estável, é natural imaginar que o preço de uma opção de compra, ali dando esse exemplo da call, ele tende a cair à medida que os dias passem. Ou seja, comprar uma opção, uma call a seco, essa compra de call a seco que é utilizado por muitos investidores, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque se existem uma ou outra dessas histórias aí de muito sucesso, né, são raras essas histórias, as histórias que a gente tem certeza que a maior parte dos investidores compartilham são histórias de compra a seco de call que infelizmente viraram pó, ou seja, perderam todo o seu valor ali, muitas vezes porque o seu valor tempo já vinha diminuindo, o papel às vezes nem caiu, o papel ficou estável, ou subiu muito pouco, mas subiu muito pouco próximo do vencimento,
ou seja, o valor daquela opção naquele momento de valorização do papel já foi insignificante e a opção foi lá e virou pó, e aquele investidor, infelizmente, repito, essa é a história mais comum, viu ali os seus papéis naturalmente se desvalorizarem e não valerem nada no final, ali dentro daquele prazo de negociação daquele ativo. Então essa é uma estratégia que não deveria ser enquadrada nessa categoria estratégica, ou se pelo menos for utilizada, que seja utilizada no momento que graficamente um determinado papel esteja dando compra, de modo que você mitigue um pouco ali os riscos em negociar aquela opção. O que fica o convite dentro desta introdução básica ao mercado de opções é o convite à utilização da estratégia. E eu já antecipo a vocês que estão assistindo esse webinar que nós teremos outros webinars de opção. Então esse é o nosso introdução. Mais para frente nós vamos falar sobre estratégias avançadas em opção, que vai dar mais embasamento para vocês montarem operações nesse mercado, utilizando alguns exemplos reais. Mas é óbvio que eu não poderia encerrar esse nosso vídeo de hoje sem pelo menos dar um exemplo tangível para você que está no mercado de ações e que quer utilizar as opções aí de modo um pouco mais responsável. E eu vou falar sobre duas opções, duas alternativas para você que negocia dentro aí do mercado de opções e está pensando em negociar call, está negociando aí opções de compra. A primeira dessas opções seria aí o lançamento coberto. O que é o lançamento coberto? O lançamento coberto é uma operação com uma relação de risco-retorno bem interessante, que visa entregar para você, investidor que já tem um papel de uma determinada empresa, uma rentabilidade adicional. Como assim? Continuando no nosso exemplo da PETR, vamos supor que você é um investidor que tenha PETR4 no seu portfólio. Você tenha lá 1000 ações de PETR4. O que seria o lançamento coberto? O lançamento coberto seria uma opção para você tentar adquirir ali um CDI mensal, naturalmente que com esse CDI agora de 4,15, visto que a Selic caiu para 4,25, a gente consegue até obter rentabilidades bem superiores a isso, dependendo do valor que você compra aquela opção, que você, no caso, vai vender aquela opção dentro de um determinado dia. Então a Petro valoriza muito dentro de um dia, está lá cotada nesse nosso exemplo para facilitar aí a análise a R$30, valorizou demais, saiu de 28, foi para 30, as opções dela já ficam ali bem recheadas, pensando em opções de março, que ainda falta um determinado período de tempo para chegar até ela, considerando aí que faltam 1 mês e 15 dias, você vai lá e naquele dia vende opções de compra de Petrobras num strike, por exemplo, fora do preço. Pensando aí, já que Petro está a 30, a 32 ou 33, vamos considerar um de 32. O que você acabou de fazer? Você tem o papel Petrobras e você vendeu opções de compra de Petrobras a R$32. O que isso implica para você em uma data futura? 2 cenários. Você passou e vendeu opções, ou seja, você agora tem uma obrigação. Quem te comprou essa opção passa a ter um direito. Qual o direito que essa pessoa tem? Este comprador dessa opção passa a ter o direito de adquirir suas Petrobras por R$32, ou um preço próximo a isso, caso tenha dividendo na jogada, dentro da terceira segunda-feira do mês de março, ali no vencimento do papel. Lembrando que as opções negociadas aqui no Brasil são opções de estilo americana, não são europeias. Uma opção americana é aquela que pode ser exercida a qualquer momento. Por outro lado, uma opção europeia é aquela que só permite o exercício do direito na data de vencimento, mas no nosso caso aqui estamos falando de call, ou seja, opções americanas. Então você vendeu este direito de comprar o seu papel por R$32 dentro de uma data futura. Vamos supor que você conseguiu ali vender esta opção sua de compra por um preço, por exemplo, 60 centavos para facilitar aqui a análise. E você foi lá e vendeu 1000 opções. Afinal de contas, você tem 1000 ações. Você poderia ter feito com menos também, com mais não. Afinal de contas, a venda descoberta de opção, se a compra a seco já é algo perigoso, a venda descoberta nem se fala. Então você foi lá e vendeu 1000 opções de PETRC32, sendo que você tem 1000 ações de PETR4. O que pode acontecer? Suas ações elas podem ficar estáveis, suas ações, o preço delas pode cair, ou o preço delas pode subir,
até 32 ou ultrapassar os 32. Dentro desses 4 cenários aqui, vamos entender a correlação. Se o seu papel fica estável, sua PE/TR continua aqui nos R$30, o que vai acontecer? Aquela pessoa que comprou suas opções de compra, ela não vai querer exercer o direito dela. Afinal de contas, se a Petro está negociada a 30, por que se vai pagar R$32 na Petrobras? Moral da história, você encerra esse período de negociação com o seu papel, você segue com a sua Petrobras e você segue, no caso tendo vendido aqui a PE/TR 32, no preço de exercício, uma vez que a Petro estiver 30, ela vai estar zero, naturalmente, valor intrínseco e valor tempo. Você ganhou estes 60 centavos aqui nessa operação, tranquilamente, correspondendo aí, né, a uma taxa bem interessante dentro desse prazo ali que foi negociado, né? Nós estamos falando aproximadamente ali de 2%, eliminando ali as taxas que podem incidir dentro dessa negociação. Então você tirou ali muito mais do que 150%, 200% do CDI num período realmente relativamente curto. Se a Petrobras cair, também para você é uma operação que passa a ter uma certa vantagem. Vamos supor que você não tem interesse de vender o seu papel e a Petro vai lá e cai 10%. Ok, para você ela vai ter caído os mesmos 10%, mas você obteve 2% aqui por vender as opções de compra de Petrobras. Então sua queda também fica menor, a queda para o investidor geral é de 10%, a sua é de 8%. Então também tem essa vantagem no momento de queda. A única possibilidade que você pode ali deixar de ganhar é caso o seu papel suba e suba muito, passe ali dos R$32. Se a Petro em algum momento ele vai a 34, 33, a pessoa que te comprou essa opção e que tem o direito, você tem a obrigação porque você vendeu, ela vai querer exercer o direito dela e adquirir suas Petrobras a 32, visto que agora elas estão no mercado, por exemplo, a 33. Você vai ser obrigado a vender o seu papel com uma determinada valorização, ganhou ali a sua taxa por lançar, por fazer esse lançamento coberto, mas deixou de ganhar. Então é uma estratégia, utilizando opções, em que na pior das hipóteses você deixa de ganhar. Se você tiver maiores dúvidas sobre essa operação, uma vez que eu utilizei alguns minutos apenas para explicá-la, e ela naturalmente pode ter uma complexidade maior, fique à vontade, você tem os nossos canais aí de atendimento, envie sua dúvida, que vai ser um prazer te atender e traçar com você algumas estratégias e objetivos. Para finalizar, a estratégia utilizada aí muitas vezes por investidores bem conservadores e que não gostam muito de colocar o stop ali ou não tem muito tempo para ficar colocando um stop em um papel, que seria a compra com seguro. Você compra a ação e, ao mesmo tempo, compra uma put, compra uma opção de venda daquela ação. Então, por exemplo, uma PE/TRO, e a Petro aqui considerando a 30, uma PE/TRO 30, ou seja, você acabou de comprar uma opção de venda de Petrobras a R$30 por um determinado valor. Naturalmente que fazer a compra com seguro é uma estratégia que encarece a sua compra de ação. Então, se você gastou R$30 aqui na Petrobras e essa put custou, por exemplo, R$1,50, agora suas Petrobras não são a 30. Suas Petrobras são a R$31,50, porque você encareceu sua operação. Porém, é como se fosse um botão do pânico essa estratégia. Em caso de uma forte desvalorização da Petrobras e ela fique cotada lá, por exemplo, a R$25, ela está no mercado a 25, mas uma vez que você comprou o seguro, você tem a opção de vender a Petrobras por R$30 na data pré-estabelecida pelo valor pré-determinado, uma vez que neste caso aqui, diferentemente do lançamento coberto em que você vende a opção, aqui você comprou o ativo e também comprou a opção de venda. Também, saliento, maiores dúvidas na compra com seguro, fique à vontade para perguntar. Numa próxima oportunidade sobre opções, vamos falar sobre estratégias avançadas dentro desse derivativo. Aí sim, a gente fala de trava de alta, trava de baixa, a borboleta, rubi e outras operações estruturadas ou não que existem dentro desse mercado e que fazem esse mercado adquirir a significância dele. Lembrem-se disso, o mercado de opções, quando bem utilizado, ele melhora suas relações de risco-retorno, minimiza, mitiga os seus riscos e te dá naturalmente opções mais favoráveis dentro do mercado de ações. Maiores dúvidas, fiquem à vontade, chamem a gente dentro dos canais aí no nosso site. Agradeço a presença de vocês, um abraço e até a próxima.